O cacique Sererê deixou a prisão em Brasília neste sábado. Ele vai usar tornozeleira eletrônica e vai responder em liberdade ao processo em que é acusado de atos antidemocráticos. A soltura foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Moraes também autorizou a saída da prisão do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Depois de 5 meses na cadeia, ele teve um acordo de delação homologado pelo titular do Supremo. E o instrumento da delação já foi muito criticado por um colega de Alexandre de Moraes durante a Operação Lava Jato. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura, usando o poder do Estado. O atual secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, afirmou em publicação nas redes sociais em 2019 que prender para delatar tem um nome: tortura. Ele criticava a complementação da delação do ex-ministro petista Antônio Palocci. Perguntado pelo jornal Folha de São Paulo sobre o caso envolvendo Mauro Cid, Augusto de Arruda Botelho afirmou que a situação do militar cumpre os requisitos que a lei processual estipula. Silvio Navarro, tem a memória seletiva, a opinião, o comentário seletivo, a interpretação da lei seletiva também, né? O problema desse pessoal é a internet, né? Depois, especialmente o advento das redes sociais, porque não dá para apagar, não dá para desdizer, né? Eles conseguiram muita coisa, descondenar, mas não dá para desdizer, desacontecer. Isso ainda ninguém conseguiu. Pois bem, esses são 2 exemplos, Paula, mas a lista é enorme, porque o uso das prisões preventivas elásticas, como era dito no passado, pela Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, foi o grande alvo, né? Foi o primeiro passo para minar toda a operação e o legado da Operação Lava Jato, mas agora é diferente, porque em 2023 tem a tortura do bem, é pelo amor. Né? Eles estão repetindo exatamente aquilo que eles criticavam no passado. São 4 meses encarcerado no caso do Mauro Cid. Ele é um militar, portanto, há um tratamento diferente, uma cela diferenciada, mas 4 meses à espera de uma delação. Não sabemos o conteúdo. O presidente Lula aparentemente sabe, porque ele já disse aí em entrevistas por onde anda que o conteúdo é bombástico, que vai comprometer o Bolsonaro. A assessoria de imprensa num canal bastante conhecido também aparentemente já tem os detalhes, assessoria de imprensa do governo, porque diz que a delação tem um conteúdo bombástico, né, vaza sempre ali. Né? Pois bem, vamos aguardar para saber o conteúdo. Não vou manifestar nada em relação àquilo que não sabemos de forma legal, o conteúdo dessa delação. Mas a forma como ela foi obtida é exatamente a mesma forma utilizada no início do fuzilamento da Operação Lava Jato. O que mudou em tão pouco tempo para esses senhores? Ana, quero te ouvir também. O ministro Alexandre de Moraes, nesse final de semana, então, soltou o cacique Sererê, que estava preso desde dezembro do ano passado, e também o tenente-coronel Mauro Cid. E também o ministro Alexandre de Moraes homologou esse acordo de colaboração premiada que foi firmado entre a defesa de Mauro Cid e a Polícia Federal. Eles devem odiar essa coisa chamada internet. Eles devem ter um pavor da internet. É tanta falácia, tanto ativismo, né? Eles não conseguem se manter ali em uma linha de que as leis estão acima de qualquer pessoa, da direita, da esquerda, mas as pessoas também não podem estar abaixo das leis. E aí, quando você fala de nomes que são relacionados ao governo do presidente Jair Bolsonaro, seja apoiadores ou sejam pessoas que trabalharam com o presidente Jair Bolsonaro, as leis desaparecem. E aí eles devem desejar todo dia uma bola de cristal para saber o que eles falaram no passado que está solto na internet, né? O ministro dos Direitos Humanos do Brasil até agora não falou absolutamente nada sobre essa prisão de um indígena.
um indígena. O próprio ministro, o Toffoli, disse, agora nessa aberração assinada por ele, anulando as provas, o acordo de leniência da Odebrecht, anulando como um todo, querendo reescrever e apagar a história de corrupção do PT e do Lula, ele disse ali que muita gente ficou doente, muita gente teve tumores e a saúde ficou debilitada. E, no entanto, ninguém deste desgoverno, ou sequer do Supremo Tribunal Federal, falou, por exemplo, que o cacique Sererê, diabético, teve problemas na cadeia, foi preso de maneira inconstitucional, perdeu 20 quilos, saiu com uma tornozeleira eletrônica sem ter sido julgado, não teve julgamento, não teve condenação. E cadê essa turma dos direitos humanos? Cadê a turma LGBT gritando que a ministra Ana Moser foi descartada, usada para a recriação de um ministério, mais um ministério que chupa nosso santo dinheiro do pagador de impostos e depois descartada como ninguém, sequer ganhou uma despedida oficial e carinhosa do Lula. Cadê essa turma? São hipócritas, Paulo. Eles não estão aqui para proteger minorias, mulheres, indígenas, homossexuais, negros. Mentira! É mentira, porque a internet mostra exatamente que essa gente não gosta de leis. Eles gostam de leis que são distorcidas para perseguir aqueles que se opõem a este regime totalitário que estamos vivendo no Brasil. Paulo, ainda nesse caso, eu queria trazer aqui para o debate um tweet, uma publicação no X, agora que é a nova rede social, do Augusto Aras, Procurador-Geral da República, a respeito desse acordo de colaboração premiada que foi firmado entre a defesa de Mauro Cid e a Polícia Federal. Ele diz o seguinte, Augusto Aras, aspas, a Procuradoria-Geral da República não é de Augusto Aras, é da República Federativa do Brasil e é pautada pela Constituição. A PGR, portanto, não aceita delações conduzidas pela Polícia Federal, como aquelas de Antônio Palocci e de Sérgio Cabral, por exemplo. O subprocurador-geral da República, que se manifestou na delação de Mauro Cid, apenas postula que se cumpra a lei. Ele tem independência funcional para tanto. E aí fica a dúvida o que ele quis dizer com isso, né, Paulo? Será que a PGR não vai reconhecer esse acordo de delação premiada só porque foi firmado aí com a Polícia Federal e não com o Ministério Público Federal? Não, ele está mantendo a posição tradicional da PGR, porque a lei até permite que a polícia faça os acordos de delação, mas a Procuradoria tem que ser consultada também. E essa sempre foi a posição deles. Ele está reforçando isso a despeito de uma outra versão que saiu por aí, que ganhou as manchetes e tal. Agora, o que chama a atenção nisso tudo é a mudança, né, de comportamento, de percepção de vários atores aí a respeito dessas coisas. O ministro Gilmar Mendes estava aí indignado com os processos de delação que aconteciam na Lava Jato. Agora aconteceu a mesma coisa. O Mauro Cid foi naquela investigação sobre cartão de vacina. Cartão de vacina. Está fazendo aí uma delação que o pessoal do governo sai alardeando que ele vai falar sobre golpe, não sei o que e tal. Não se sabe o que ele vai falar, pelo menos eu não sei, ninguém sabe. Mas a turma do governo já queria é um uso de um instrumento para perseguição política, terrorismo político, abalo, dano ou ganho político. E a legislação, garantias e tal, não, isso aí a gente vê depois. Né? Os grandes garantistas aí da época da Lava Jato não estão se incomodando com essa situação quando envolve bolsonarista, Mauro Cid, cacique Sererê. Eu vi uma manchete num grande portal que o Sererê nem índio era, ele era bolsonarista que se identificava como cacique. Né? Porque se você é bolsonarista, o bolsonarismo é o mal absoluto, então garantias, direitos, as coisas estão a serviço desse mal. O ambiente, o espírito do tempo é esse, autoritário, construindo situações para viabilizar a perseguição de adversários e a desmobilização de um grupo político e social.
É isso que se busca aqui. A gente não pode esquecer do que já ensinou, se eu não me engano, foi o Milor Fernandes, né? Ditadura é quando você manda em mim. Democracia é quando eu mando em você. Isso também está valendo aí para a turma das delações. Augusto, temos aí um indígena solto depois de 9 meses praticamente, mas com tornozeleira eletrônica e uma série de restrições, né? O Supremo agora prende e depois julga, como aparece na notícia que você reproduziu. O que significa que o Supremo está reconhecendo que manteve presas por meses centenas de pessoas sem julgamento. Olha a gravidade da situação. A gente conhece, né, as leis, a Constituição, falam em prisão domiciliar, regime semiaberto, regime fechado, prisão preventiva, prisão temporária e liberdade condicional. O que o Alexandre de Moraes acaba de inventar é a liberdade amputada, ou a meia-liberdade, que é tão real quanto a meia-virgindade. Uma coisa dessas, meio grávida. Né? Como é que pode? Como é que pode o Sererê sai, um integrante dos povos originários? Está preso, único no mundo. Está preso a uma tornozeleira eletrônica. Isso é uma forma de prisão, insisto. Não é liberdade. Não é liberdade. É uma forma de prisão e especialmente humilhante. Porque a pessoa fica confinada em alguns metros quadrados, é isso, ou dezenas de metros quadrados, que seja, é isso. Né? E apita um troço lá, quase que você ultrapassa a distância permitida. Em nome do quê? Ele não está solto, não se provou nada contra ele, como índio golpista, que se prove alguma coisa, ou que se liberte. Não se pode prender sem julgamento, e já falaram por mim aqui os meus parceiros. O que estão fazendo agora? O Gilmar Mendes está vendo a tortura. Agora, ele não viu a tortura imposta ele vê a tortura quando convém, né? Na delação premiada. Tentaram impor, e com ele em silêncio e torcendo para que dê certo, essa delação ao Anderson Torres. Verdade. Ficou preso para assinar o acordo de delação que não assinou. Da mesma forma que o ex-chefe lá da Polícia Federal Rodoviária, né? Silvinei Vasquez, está preso para que concorde com uma delação premiada. Isso sim é a chamada prisão alongada. O Gilmar Mendes aparecia dizendo toda hora: temos um encontro marcado com as prisões alongadas de Curitiba. Repito, a Operação Lava Jato não prendeu nenhum inocente. Nenhum. E eles prendem pessoas que são inocentes até prova em contrário. O ônus da prova continua cabendo ao acusador. E eles prendem pessoas, seja índio, pertence ao povo originário ou qualquer coisa parecida. Prendem sob o silêncio, né, dos canalhas que ficam fazendo o discurso do defensor da democracia. Para esses, não vale a democracia. É prisão sem julgamento. Silvio, vou fazer um complemento ao belíssimo comentário do Augusto, porque no caso do Silvinei Vasquez, por exemplo, que dirigia a Polícia Rodoviária Federal, ele teve mais um pedido de relaxamento da prisão negado pelo Supremo Tribunal Federal. E a prisão preventiva é um instrumento, é uma ferramenta legítima, prevista lá no artigo 302 do Código de Processo Penal, em caráter de excepcionalidade, ou seja, é uma cautelar quando todas as outras ferramentas ou possibilidades estão excluídas, o que não é o caso. Por exemplo, para citar somente o Silvinei, por exemplo, destruição de provas, fuga do país, abuso contra o poder econômico, ele não tem mais nem cargo, ele está aposentado, abuso de poder político, ele não é um político, ou seja, ele já deveria ter sido solto, mas não, é mais um daqueles que eles colocam atrás de uma grade para forçar, para ver se sai dali algum tipo de delação.
Vamos aguardar, como já dito aqui, o caso do Mauro Cid, mas bem citado e bem lembrado pelo Augusto, foi o mesmo com Anderson Torres, que estava fora do país depois daquele dia 8 de janeiro, regressou e se apresentou à Polícia Federal. E aí depois teve início também, não só com ele, mas com outros casos. Silvinei também é um caso, Fishing Expedition, a famosa busca, né, por provas na casa de alguém. O que buscar é o de menos. O importante é levar um aparelho de celular e, a partir dali, conseguir colocar essa pessoa na cadeia para forçar que ela assine uma delação.